o verso 17, o versículo 17. O livro de Efésios, né, tem um subtema, a igreja do Deus vivo. O capítulo 1 fala que a igreja aqui é comparada a um corpo. O capítulo 2, ela é comparada a um templo. O capítulo 3, ela é comparada a um mistério. E agora estamos no capítulo 4, que a igreja é comparada a uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Quem achou? Diz assim a palavra de Deus. Digo isso, também está na tela ali, portanto testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam outros gentios, na vaidade de seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido, sendo separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, em virtude da cegueira do seu coração, os quais, havendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à lascívia, para com ganância cometerem toda impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que o ouvistes, e como a verdade está em Jesus, por ele fostes ensinados, aqui no concerne ao procedimento anterior, vos despojai do velho homem, que é corrupto, segundo as concupiscências enganosas. Diga assim, vos despojais do velho homem. Amém? Há uma diferença, né, irmão, de velho homem para homem velho. O velho homem, que a Bíblia se refere aqui, é a natureza, a nossa natureza. O tema hoje, irmãos, da nossa lição, da nossa palavra, nosso estudo sistemático é: o velho homem precisa morrer. Diga assim, o velho homem precisa morrer. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. O velho homem... Você sabia que uma criança já nasce com o velho homem? Uma criança já nasce com o velho homem. Mas como assim, pastor? A Bíblia diz, né, que o salmista disse: em pecado, em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos, subjugados, ao pecado. E é claro que esse velho homem, ele tem sentido duplo, porque é o velho homem da prática que eu vivi no mundo, no pecado, mas também da questão adâmica, né, que nós herdamos já no nosso nascimento. A Bíblia diz que Adão, através de Adão, o pecado entrou no mundo. E ali, a partir dali, não houve mais como segurar isso, né? Então, irmãos, o velho homem precisa morrer. Essa é a palavra de hoje, nossa reflexão. A igreja precisa compreender que não há vida cristã genuína, não há vida cristã genuína sem abandonar o velho homem, tá? E ter, assim, uma prática diária do novo homem, Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o velho homem e o novo homem. E eu sempre digo, irmãos, que o maior conflito do cristão, o maior desafio da vida cristã, preste atenção, não está do lado de fora, está do lado de dentro. As maiores lutas que nós enfrentamos não são as de fora, são as de dentro. Porque não é o mundo que mais nos impede de crescer
Não é o mundo que nos impede de ser feliz, de ter maturidade, não. É a velha natureza que insiste em sobreviver dentro de nós. Nós vivemos uma luta diária. E alguém pode até dizer assim, pastor, mas e a formação, o passado de uma pessoa diz muito? Diz. Dependendo do teu passado, a tua luta será maior contra o velho homem. Dependendo do teu passado, tem pessoas que tiveram um passado e têm lutam contra o velho homem. Tem outras que tiveram um outro passado, talvez mais grave, e essa pessoa vai lutar mais. E é isso que nós queremos falar hoje. Paulo escreve, então, irmãos, aqui aos Efésios, não está escrevendo, isso aqui os irmãos têm que entender, isso aqui não é uma mensagem para incrédulos, isso aqui não é um texto para pessoas incrédulas, isso aqui é texto para crente. Entendeu, irmãos? O culto de terça-feira é um culto de crente. O culto de domingo é um culto de celebração, de adoração, né? Que vem visitantes. E aí eu digo para vocês, eu faço uma análise e digo para vocês, tem vindo na igreja mais pessoas não crentes hoje do que os próprios crentes. Hoje os crentes estão vindo menos na igreja. E você vê por esse culto de terça. Porque esse é o culto dos crentes. Mas até entendo, de repente é o pregador que não é bom. As pessoas não vêm, né, irmão? Ou pode ser também a pregação que pega de jeito, e aí a pessoa prefere, não vou lá ouvir, né? Então é melhor eu não ouvir, que aí eu não estava lá. Não. Então, irmãos, não é o mundo que mais nos impede, né? É a velha natureza que fica ali tentando sobreviver. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve Efésios, ele está escrevendo para os crentes. Né, comparando a igreja, comparando os crentes, mostrando que é possível estar na igreja, mas ainda assim viver como um velho homem. Imagina, irmão, estar na igreja, né, mas viver aquele coisa do velho homem, que é nada mais, nada menos do que um estilo de vida. Um estilo de vida. Por isso que ele começa no verso 17, deixa a sua Bíblia aberta aí, você pode anotar, pode circular, se você trouxe teu caderninho de anotações, né? O que ele diz no verso 17 aí, ó? O que diz? Digo, portanto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Você está entendendo, irmão? Há uma mudança que precisa ocorrer na vida de um convertido. O que é um convertido? A palavra converter quer dizer virar na direção oposta. Então, eu vivia no mundo, né? Então, velho homem, né? Eu estou caminhando aqui, eu estou caminhando, né, para aquela vida aquela vida que você sabe. Não vou dar detalhes aqui, quem veio do mundo sabe, né? A vida promíscua, aquela vida de vícios, aquela vida de destruição, aquela vida de derrota, para alguns vida de crimes, né? Tu estava caminhando, de repente tu encontrou Jesus no caminho, encontrou a igreja, aceitou Jesus, aí alguém diz assim, o João se converteu. Converteu, como assim? Converter, né, no dicionário, virar na direção oposta. Tu virou. Aí tu estava caminhando para o inferno, caminhando para a derrota, para a miséria. Agora tu começa um processo, né, de caminhada, vai deixar o pecado, vai deixar as práticas que a Bíblia condena e vai começar, se converteu. Então é isso que Paulo escreve falando sobre o estilo de vida do velho homem. Ele está dizendo, gente, vocês não podem mais andar como vocês andavam. O cristianismo não é um banho num tanque, numa piscina, num rio. Não, é uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento. É uma mudança de estilo de vida. Porque, irmãos, o estilo de vida de uma pessoa diz muito sobre ela.
Você conhece pessoas, irmãos, que destroem a sua vida. Hoje o SUS aí está cheio de gente nas filas para cirurgia, para problema disso, problema daquilo. Aí se você fosse avaliar aquelas pessoas que estão lá, né, tem um médico aqui, você vai ver, a maioria se destruiu no mundo. A maioria bebia até cair, a maioria estragou o fígado, né? Outros, sabe, é um estilo de vida. E alguns sinônimos desse estilo de vida do velho homem, mente vazia. Irmão, o que tem de gente mente vazia, medíocre. Hoje a gente vive a era das telas, né? É tão triste isso. Você vai conversar com os adolescentes hoje. Eu estava vendo a livraria, irmão. Hoje você vai nas livrarias, ninguém mais entra na livraria. As livrarias estão quebrando. Ainda tem pessoas que leem? Tem. Mas as livrarias estão quebrando por causa das telas. Hoje é tudo, né? PDF, digital, e-books. Então, as pessoas não. Quer ver uma fábrica aqui em Santa Cruz, mesmo exemplo, tem uma fábrica aí, tem uma má administração, problema com dinheiro, sei lá, não vem ao caso, está aí todos os jornais, né? Eu sigo aí as páginas aí do empreendedorismo, né? Xalingo, falindo. Só um milagre para salvar a empresa. Mas o que essa fábrica fabrica? Brinquedo. Você vê criança brincando hoje? As pracinhas estão vazias. Esses dias eu fui numa praça, passei numa praça, tinha bastante criança, mas tinha umas 30 crianças sentadas nos bancos mexendo no celular. E umas poucas correndo e brincando, escorregador, balanço, por quê? Porque as pessoas hoje, o mundo hoje é um mundo de futilidade. E, infelizmente, os próprios governos, eles não querem que o cidadão estude. Eles não têm interesse. É por isso que não, agora todo mundo vai ser aprovado, todo mundo passa de ano, ninguém roda mais, né? Mas não aprendeu a ler, não, mas tem que passar. Então a gente vê assim, uma futilidade, mente vazia. A minha avó dizia que mente vazia é a oficina do... Né? E você concorda comigo? É isso aí, irmão, a mente vazia. Onde é que vem os maiores ataques do inferno contra a tua vida e a minha vida? Não é de fora, é aqui. E se a mente está vazia, se a mente não tem Cristo, se a mente não tem palavra, se a mente não está sendo alimentada com louvor, com devocional, né? Porque, irmãos, eu digo assim, os meus olhos e os meus ouvidos são a porta de entrada da minha alma. A medicina diz que nós somos aquilo que nós comemos. Uma pessoa que só come fast food, só lanche, só McDonald's, bolacha recheada, açúcar, vai ter um padrão, um estilo de vida, vai ter um diagnóstico. Agora, a pessoa que pelo menos, né, segue uma linha, a proteína, um pouco carboidrato, né, ela vai ter outra. Assim é o cristão, irmão. O que está alimentando a tua alma? O que tem entrado pelos teus olhos? O Senhor Jesus uma vez disse, não coloque coisas impuras diante dos teus olhos. Então o velho homem que Paulo fala é esse aí, é uma mente vazia, futilidade, o entendimento obscurecido. Tem gente cega, as pessoas estão cegas hoje. O Deus desse século, diz a Bíblia, cegou o entendimento da pessoa. Igreja, esse aí é só para isso, é só para aquilo, sabe? As pessoas, elas não querem Jesus, não querem, elas, sabe, têm uma vida separada da vida com Deus. Não. O velho homem é assim, é uma vida separada, não tem Deus. Não, mas eu creio em Deus, Não, todos nós somos filhos de Deus. Um dia um senhor falou para mim, eu falei que era evangélico, né? Porque aqui em Santa Cruz tem isso, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha vivido isso numa cidade que eu passei, que eles perguntam o teu sobrenome, né? Daí eu falei meu sobrenome.
Aí ele falou, perguntaram se eu era italiano. Eu disse, eu sou. Os Ângelos são da Itália. E eu não peguei o nome de alemão da minha mãe, senão ia dar uns carteiraços aqui em Santa Cruz. Também sou chato, mas eu não peguei, né? Não sei porquê, minha mãe não botou meu nome lá, né? Mas aí perguntaram para mim, né? Daí eu disse, não, o senhor que é o pastor? Eu disse, eu sou o pastor. Todos nós somos filhos de Deus, né? Eu falei assim, há controvérsias. Aí uma senhorinha, tadinha, aí eu comecei a falar para ela, eu disse, não, na verdade, todos nós somos criaturas, né? É mesmo, filho só por adoção. E para ser filho, eu preciso aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador, abandonar o velho homem. Quando eu quis entrar, ela, tá bom, bom dia para o senhor. Tá? E, como diz o gaúcho, picou a mula. Porque as pessoas fogem do Evangelho. Sabe por que muitos fogem de ouvir o Evangelho? Porque se eles sabem que se eles der ouvido, o Evangelho é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela não volta vazia, né, irmão Jaime? Então, se eles deixar entrar... Então, tem gente que prefere fugir até do culto da palavra, às vezes. Então, irmãos, o estilo de vida do velho homem, vamos lá, mente vazia, né? Futilidade, entendimento obscurecido, separação da vida de Deus, insensibilidade espiritual. Pessoa que, sabe, é um insensível, está na luta, está na prova. Escuta aqui, está vendo que a vida dela, e quanta gente nós conhecemos, estão vendo que a vida dela não tem saída, mas é insensível. Se entregam ao pecado sem limite nenhum. Irmão, tem gente que, olha, não é só a mente que é a oficina do inimigo, sabe? O corpo, a alma, tudo se transformou, eles se entregam. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que quem não mortifica o velho homem acaba normalizando o pecado, achando que o pecado é algo normal. Então, nós precisamos mortificar o velho homem. Mortificar o velho homem. Porque eu sempre digo assim, é uma questão de alimento. Eu já falei isso aqui para os irmãos, nesses 5 anos que eu estou aqui, já usei essa expressão e outras vezes vou usar de novo, né? Tem aquela história que contam, que perguntaram para um índio lá, daí o índio falou, o índio tem 2 animais dentro dele. Daí perguntaram, tá, e qual que vence? Aí ele respondeu, o que o índio alimenta mais. E é verdade, olha aqui, aprenda uma coisa aqui, para quem nunca ouviu isso aqui, vai ouvir hoje. Nós sempre vamos ter as 2 naturezas, irmão. Não é porque tu te batizou, porque tu veio para a igreja, que a velha natureza morreu. Ela não morre. Ela continua aí dentro de ti. Se ela morresse, as pessoas se converteriam e não pecariam mais, não cairiam mais, não voltariam mais para o pecado. Por que voltam? Porque a natureza está ali. Então, qual é o princípio de você ter uma vida satisfatória com Deus, uma vida cristã, estável? É a alimentação. Olhe para mim aqui, você veio do mundo, você estava assim, estava mauzão. Tu só alimentava a carne, só o teu ego, só a tua razão humana. Você aceitou Cristo, começou a alimentar aqui, palavra de Deus, oração, louvor, né? Começou a alimentar a nova natureza com Deus. E aí a velha vai ficando. Depende o que tu vai alimentar dentro de ti. Por que se uma pessoa, irmão, que veio do pecado, tem gente que veio, né, tem gente que estava no pecado, mas tem gente que estava nas garras mesmo do pecado. Esse tipo de pessoa, irmão, não pode vacilar. Ela não pode titubear, ela tem que estar focada em Deus, focada na palavra, focada na igreja. Ela tem que, porque ela tem que estar alimentando a nova natureza ali, porque senão a velha começa a voltar. E onde que começa essa transformação? No verso 20. Alguém pode ler para mim aí?
O que diz no verso 20? Onde começa essa transformação do velho homem? Lê até o 23. Na tradução dele diz, vos renoveis no espírito do vosso sentido. Na minha diz, vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, onde é que começa a transformação, irmãos, do cristão? Na mente. E essa aqui é uma tônica que esqueceram de colocar no povo. Porque para muita gente a transformação começava na roupa. Começava no jeito de se vestir. Começava no exterior. Tem muita gente dentro da nossa igreja que se converteu e passou por uma transformação do corpo, mas nunca transformou a sua mente. O estereótipo foi transformado. Foi colocado uma roupa talvez de costume, da igreja. Foi mudada, né? Mas Paulo está dizendo, gente, vós não aprendeste assim de Cristo. O evangelho não é informação, ele é transformação. A renovação, irmão, é aqui, ó. Está cheio de crente dentro da Assembleia de Deus que nunca foi renovado, transformado no seu entendimento. Nunca foi. E esse é o tipo de pessoa que hoje sai da igreja porque, viu não sei o quê, para de ir na igreja, porque não sei o quê, porque ele não teve uma transformação na sua mente. A transformação, irmãos, de Cristo na vida de uma pessoa, do ser humano, começa na mente. Mas ela vai refletir no corpo? Vai refletir no meu estilo de vida. Então, a renovação do entendimento, a mudança de mentalidade diária. Às vezes a gente está conversando com crente que a gente diz crente antigo, mas, irmão, a mentalidade da pessoa não mudou. Sabe? A pessoa é má, a pessoa não libera perdão, a pessoa é uma arrogância. A pessoa, só ela que sabe, só ela que, sabe, não foi transformado aqui. Porque talvez, quando veio para o Evangelho, disseram para ela assim, não, agora tu tem que fazer isso, faz aquilo, faz aquele outro, tu não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, não pode mais fazer aquele outro, mas ela nunca passou por uma transformação espiritual na sua mente. Um renovo espiritual. É igual esse monjaro que inventaram agora, é muito bom, as pessoas estão emagrecendo. Tu compra a caneta lá e pá, e a pessoa emagrece. Só que, se tu não passar por uma transformação na tua mente, é cultura, não adianta tomar 4 canetas, 5 canetas de monjaro, e ali tu vai emagrecer 4, 5, 10 quilos enquanto está tomando aquilo ali, mas não mudou aqui, passou o efeito, continua comendo 2 pratos de comida, continua comendo só carboidrato, a pessoa não muda, porque ela usou o remédio, usou a caneta, ela trouxe um efeito momentâneo, mas aqui, alô, escute, não mudou. E assim é na vida cristã. Tem gente que achou que se converteu, ele achou que se converteu. Não, ele só mudou o estereótipo, mas a cabeça é a mesma. Porque quando o Espírito Santo, irmãos, trabalha na mente da pessoa, ele renova o entendimento. A pessoa, ela não precisa de alguém, para ela ser quem ela é, não, ela foi transformada na sua mentalidade.
Quando as crianças eram pequenas, ainda não tinha os DVD, tinha umas fitas cassete de desenho bíblico, e a gente tinha um videocassete que tinha um desenho de umas formigas, pretinhas assim, o esmilinguido. Entendeu? E é legal, porque ali ele traz mais ou menos a história das crianças, como que a história das formigas ali, como é que funciona no mundo delas. E era interessante que as formigas vinham tudo caminhando, trabalhando, cada uma levando. Diz que uma formiga consegue levar 100 vezes mais o peso dela, né? Já pensou? E as formigas carregando aquele... E daqui a pouco, né, no meio do caminho, assim, caiu uma madeirinha, assim, caiu um negocinho no meio da trilha. Bah, causou um tumulto, assim. Todo mundo, meu Deus, e agora? E agora? E agora? Aí lá veio o mestre lá das formigas, lá o chefe lá, e falou, calma, gente, calma. Caiu aqui, ó, só dá a voltinha. Pronto, vem aqui, ó, vem. Daí conduzia assim, e aí pegaram a trilha de novo. Tem crente que é assim, irmão, quando ele não tem uma transformação, porque aí o negócio não foi pessoas que trabalharam, sabe, que mentorearam ele. Não, ele passou por uma transformação, ele não se apavora se no meio da caminhada, no meio da trilha, no meio da vida acontecer algum imprevisto, alguma consequência, ele sabe, Deus transformou a mente dele. Sabe? Ele cria maturidade, ele cria profundidade, ele cria raízes. Deus, irmãos, está trabalhando no nosso meio. A igreja de Santa Cruz está passando por um tempo de metamorfose, uma permissão divina. Tudo que tem acontecido nessa igreja não é coisa de convenção, coisas de Leandro Ângelo. Quem sou eu, irmão? Isso é o Espírito Santo que está fazendo na igreja, e Deus está trabalhando, e o trabalhar de Deus, ele recém começou, irmão. Pela minha experiência de líder, de igreja, de pastor que eu tenho, de filho de pastor, irmãos, Deus, eu vou dizer para vocês assim, não é que não fez nada, mas Deus nem fez nada ainda no nosso meio, o que Ele tem para fazer e o que Ele quer fazer. Claro que já tem muita coisa aí, né, irmão, gente? Testemunho, na hora quantas coisas Deus já fez, mas eu digo assim, ó, irmãos, isso é só o começo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Diga para o teu irmão aí, esse aí que está meio sonolento, olha para ele e diz assim, ó, Deus só começou, diga. Diga para o teu irmão, ele só começou a boa obra. Só começou. Então, diga comigo assim, a transformação começa na mente. Aí a gente começa a entender, olha, isso aqui é muito forte, irmão. A gente começa a entender por que muitas pessoas, crentes, irmãos, crentes, ó, não vencem o pecado. Por que eles não vencem? Porque eles estão tentando vencer o pecado com a força de vontade, com a experiência, com o que disseram para ele. Irmão, ninguém vence o pecado com força de vontade. Pecado tem raiz maligna. Um dia, aqui na reunião de obreiro, aqui, eu coloquei um ponto de interrogação na cabeça dos obreiros aqui. Eu falei para eles que o orgulho não tem a ver com Satanás. O orgulho é 100% humano. Aí todo mundo, eu sei que criou aqui um... Aí alguém diz assim, não, pastor, mas foi o diabo que colocou o orgulho no coração de Lúcifer lá no céu, mas não existia diabo. Como é que um anjo de luz, explica para mim, como é que um anjo de luz que está lá no céu, entre as miríades celestiais, entre os anjos, arcanjos, querubins, como é que um ser celestial
desperta lá um orgulho, um sentimento de querer tomar o lugar de Deus, se não existia diabo. Para você pensar. Então, irmãos, pecado, pastor Ademir, não se vence só com força de vontade. O senhor concorda comigo, pastor? Não adianta. Tem gente que quer vencer o pecado com força de vontade. Não, aí tem marido, sabe aqueles maridos? Na igreja não tem, mas tem, às vezes, uma mulher que o marido não é crente, aquele malandrão que pula cerca, que não respeita a esposa, que trai a mulher. Aí ele, não, amor, a partir de agora, nunca mais. Foi a última vez. Aí vai lá e faz de novo. Ele teve força de vontade, ele prometeu para a mulher, mas foi lá e peca de novo. Por quê? Porque, irmãos, pecado não se vence com força de vontade, precisa-se de mente renovada. E tem muito crente que não tem mente, ele não renova a mente. Você já viu que na igreja tem pessoas que são propensas? Pastor, eu congrego numa instituição há 2 anos, já congreguei numa há 10 anos, há 5 anos. Você vai ver que você vai destacar pessoas, parece que aquela pessoa, ela está sempre com problema. Tem algumas pessoas que você olha e diz, aquela está sempre com problema. Está sempre magoado, sempre de mal com todo mundo. Ali sempre compra e não paga. Ali sempre trai, ali... Sabe, algumas pessoas que estão sempre, parece uma engrenagem, sabe uma engrenagem que está com o dente quebrado, ela vai, e volta, cai, cai. Porque a mente da pessoa, irmão, não se renovou em Cristo. Não deixa o Espírito de Deus trabalhar. Precisa, pastor, de força de vontade para tudo na vida. Mas pecado, irmão, não se vence com força de vontade. Tem que dizer, Deus, tem que pedir, Senhor, renova minha mente. Mas aí a criatura não ora, a criatura não busca a Deus, né? não se coloca, não lê uma Bíblia, e dá liberdade para o pecado, e sabe que tem lugares que se vai cair, continua indo. Não vai. Mas se eu for lá, pode ser, então não vai. Então o que Paulo está dizendo, eu queria entrar mais aqui, mas o horário está passando aí. O que Paulo está dizendo aqui, ele está falando do velho homem. O verso 22 diz assim, irmãos, verso 22, quanto ao trato passado, né, vos despojeis do velho homem. Do velho homem. Uma vez foi um irmão na nossa casa, ele já era veterano, eu acho que ele estava meio já caducando. Aí ele pegou um álcool, a minha mãe tinha um álcool lá, e ele passou o álcool nas mãos e começou a cheirar o álcool. Daí a minha mãe falou, por que o senhor está cheirando esse álcool aí? Daí ele falou assim, não, é que meu pai era alcoólatra, então eu carrego isso em mim, então eu preciso cheirar o álcool. Fiquei olhando para aquilo. Irmãos, olhe para mim aqui, vamos fazer uma análise aqui, entre nós. Não vamos julgar os outros. Faça uma análise de ti mesmo. A gente precisa se renovar diariamente em Cristo, irmão. Porque senão a gente peca, sabe? A gente confronta, a gente xinga. Olha, irmão, perde a cabeça. Então a gente precisa dessa renovação na nossa vida diária. Quer ver uma coisa que renova o cristão? É a oração. E que dificuldade para as pessoas orar hoje, irmão. Gente nova, não tem gente que tem problema de artrite, artrose. Gente nova, irmão. Irmão, se é para orar, vamos orar. Não venha, eu quero fazer um pedido para vocês, não venha para a igreja, não venha para um culto sem pelo menos orar 5 minutos aí nessa cadeira aí. Uma cadeira estofada, linda dessa aí. Tem que orar. Pastor, mas eu oro, eu falo com Deus, eu falo em espírito. Irmão, é diferente. É diferente. Um dia
Um irmão falou para mim assim, eu falei assim, eu estou jejuando, e eu era bem mais jovem, né? Então eu jejuava 3, 4 dias para pregar, eu fazia isso. Hoje se os crentes jejuassem mais, eu nem precisava de monjaro. Essas coisas para emagrecer. Aí um brincaram comigo, falou assim, mas tu tá 4 dias, olha, saco vazio, não para de pé. Eu falei assim, aí muito cheio não se dobra também. Tem gente que está tão cheio, né? Tão cheio. Não estou falando de gordura. Tem gente, irmão, que é tão cheio de si, tão cheio de razão. Porque não está com a mente renovada. E já não se dobra mais diante do Senhor. Porque quem se dobra, se quebranta. E a oração, irmãos, é o melhor caminho, sabe? Para fazer a gente renovar nossa mente. Pergunte para mim, pastor Leandro, onde que Deus te deu autoridade na pregação? Quando você prega, o pastor Ademir falou na escola dominical, assim, quando o pastor Leandro prega, às vezes aí nos congressos, a gente vê nas redes sociais, parece que ele prega mais do que aqui, parece que Deus usa ele mais. Claro que lá é um evento, daí, né? O povo, o congresso aqui, geralmente eu prego um culto de ensino. Mas o pastor Ademir fez uma avaliação correta. Aí pergunte para mim, pastor, de onde é que veio essa tua autoridade? Da oração. Quer ter autoridade? Dobra o teu joelho, começa devagarinho. E não é grito vazio, irmão, lá está vazia. Não. Não, é a autoridade do Espírito Santo. Segurança em Deus. Sabe, que quando tu assumiu o altar, tu já amarrou os demônios na oração. Tu já conquistou aqui, tudo, a gente vai ali só para colher. Agora tem gente que às vezes quer ministério, quer chamada, mas aí chega, não te coloque diante das pessoas despreparada. É melhor não receber uma oportunidade e estar preparado, do que ter a oportunidade e não estar. Então diga assim, eu preciso jogar o velho homem fora. E não é uma reforma, Deus não faz uma reforma em nós, não, irmãos. Ele mata, joga lá na lona, né? Não morre 100% porque nós somos humanos. Mas Deus joga lá. Chega a ser quase que uma morte. Mas agora eu vim para a igreja, eu preciso me adaptar. Tem gente que eu já ouvi essa expressão, eu preciso me adaptar agora. Agora eu estou na igreja, eu tenho que me adaptar. Não, isso aqui não é adaptação, irmão. Você veio para a igreja, você tem que abandonar o velho homem, abandonar. Tem gente que se adapta, né? Ele está na igreja, ele é da igreja. Está lá no mundo, ele é do mundo. Então, são pessoas que se adaptam. Tem um bichinho aí na selva, aí, né? Que ele muda até de cor. Se botar ele numa madeira seca, ele fica igualzinho a madeira seca, o camaleão. Não. Ninguém vem para o cristianismo para se adaptar, irmão. A gente vem para se despojar mesmo do velho homem. Sabe, vai. Aqueles desejos enganosos. E eu sempre digo que Deus não melhora o velho homem. Às vezes, não, agora Deus vai trabalhar no meu velho homem. Não, Deus não quer assunto com o velho homem. Deus não quer assunto com o teu estilo de vida antigo. Deus não quer saber. Ele não vai trabalhar. Não, Ele manda crucificar o velho homem. Apresentar o teu corpo em sacrifício vivo. Meu Deus. Terminou o horário. Nem comecei ainda. Vocês já devem estar dizendo assim, não aguentamos mais ouvir o pastor Leandro. Posso ir mais 2 minutos? Tem alguém com muita pressa? 2 minutos. Para nós terminar essa parte aqui. Então tá, abandonei, me despojei do velho homem, agora então vou me revestir do novo homem.
Vou falar para as mulheres também, para não parecer que é uma pregação machista. Você vai se revestir agora, abandonou a velha mulher. Né? Porque aqui quando a Bíblia fala velho homem, não é sexo. A Bíblia está falando de homem, criação de Deus. Você entende isso, né? A Bíblia fala homem, em certos textos não é o homem mesmo, o sexo masculino, é a criação de Deus. Então o velho homem aqui é a velha natureza. Até porque o sexo foi criado para esse mundo. No céu não vai ter homem e mulher. Eu não sei se alguém já leu na Bíblia, alguém já leu que aparecia uma anja. Eu não quero assustar as irmãs, mas é bíblico. O sexo feminino, a distinção foi criada para esse mundo. Então nós precisamos, diga assim, eu preciso me revestir do novo homem. Verso 24, e vos revistais do novo homem. E quem é esse novo homem, irmão? É alguém criado segundo Deus, segundo a justiça de Deus. E aqui a gente podia falar muita coisa. É uma nova identidade, não é uma nova prática. Não é assim, eu entrei para a igreja, aceitei Jesus, me batizei, agora é uma nova prática. Não, tu não vai praticar, não. É uma nova identidade. Uma nova identidade. Porque não basta, irmãos, tirar também o velho homem. Tem gente que diz assim, não, eu vim para a igreja e deixei o pecado, deixei o velho homem. Mas tu não te vestiu do novo. Tem gente que fica ali, poxa, tem uma mesa diante de ti servida. Uma mesa farta, o reino de Deus, a casa de Deus, a igreja, irmão, isso aqui é uma mesa farta. Aí tem gente que se despoja do velho homem e vem para a igreja, não quer comer nada, não quer participar de nada, a mesa está ali, entendeu? É aquele tipo de pessoa, ele tirou o velho homem, mas não veste o novo. Fica assim, fica beliscando. Não, irmão, isso tudo é teu. A palavra aqui que emana do altar é para ti, come. O culto é teu. Sabia que o culto não é de Deus? O culto é nosso, irmão. O culto é para Deus, mas é nosso. O culto é nosso, irmão. Tem gente que vem para o culto, sabe? O culto é nosso, irmão. Vista o novo homem. Vista essa roupa nova que Deus te deu. Como é lindo quando alguém veste a roupa nova. Às vezes é o filho pródigo que voltou e o pai diz, ei, vai lá e busca uma túnica nova, manda fazer uma churrascada. Irmão, a igreja é tua, tu pertence a essa igreja. Tu não frequenta essa igreja, tu pertence. O que tem de irmão mais velho do filho pródigo por aí, irmão, que não aproveita nada, está na igreja. E ainda, para mim o senhor nunca deu nada, pai. E o pai diz, mas rapaz, tu é o primogênito. Então quem já estava aqui, quando vem alguém, tem que agradecer, abraçar, porque tu já está aqui, isso tudo é teu, a igreja é nossa, irmão, é o reino de Deus. E aí, claro, a gente veste o novo homem. Encerrando. E agora Paulo sai, nesses últimos versículos aqui, do 25 ao 32, Paulo vai sair aqui, pastor Ademir, da teoria, e vai entrar na prática, O que é, quais são as evidências, olha aqui, prática do novo homem. Aí vem umas trocas espirituais. O que acontece do velho e do novo? O que tu troca? Tu troca a mentira pela verdade. Aquele que mentia, não mente mais. Quem mais tu troca? Aquela ira descontrolada, sabe? Eu vou matar todo mundo. Não, troca a ira descontrolada pelo domínio próprio. Deus renovou a minha mente. Irmão, mente renovada é melhor que Rivotril. É melhor que qualquer psicotrópico. Pergunte para os doutores, para os médicos, pergunte para o irmão Paulo qual é as receitas que mais eles dão, mais eles renovam aí hoje na região de Santa Cruz, aí é psicotrópico. Não é assim, irmão? Pessoas dependentes.
Não, quando tu renova a tua mente, tu troca a ira descontrolada pelo domínio próprio. Troca o roubo pelo honesto. É uma mudança que Deus faz. Tu troca aquelas palavras torpes, né? Aquela boca, que às vezes a pessoa lá no mundo tinha uma boca suja. Troca palavras torpes por edificação. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu trabalho com gente. E não foi só na igreja, eu comecei como vendedor. E aí, só trabalhando com gente, a minha vida inteira. E ninguém precisa ser psicológico, tem coisas que o tempo te dá. Às vezes você conversa 20 minutos com uma pessoa, você consegue traçar o perfil dela. Então, quando você veste o novo homem, você começa a evidenciar, né? Troca a amargura pelo perdão. E eu encerro, irmãos, o último versículo ali, o versículo 30. Não entristeçais o Espírito. Você sabia que o velho homem entristece o Espírito Santo? Quanta gente, irmãos, entristecendo Deus, irmão. E aí a gente pensa assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Pô, se a alegria do Senhor é a minha força, eu vou deixar Deus triste. Olha, quanta gente entristecendo Deus. O novo homem honra a presença de Deus, ele não entristece o Espírito Santo. E eu vou te dar um conselho, não insista no velho homem. Joga fora. Joga tudo fora. Quem sabe tu nunca ouviu uma pregação como essa, né? Joga fora, porque assim, ó, o velho homem não negocia, não dá para negociar, tem que deixar ele lá no chão, lá na lona, ó, morreu, agora é uma nova vida. Vida cristã, irmãos, não é sobre aparência, sabe? É sobre uma transformação real. Oh, aleluia, fique de pé. Uma transformação real de Deus na vida da pessoa.